Hoje eu vou estar aqui no estúdio com Marcelino Lopes. Por sinal, ele já se encontra aqui no estúdio. É o presidente do movimento Empreender Piauí. Na verdade, o MOVE, que vem trazendo para a gente algumas informações importantes e necessárias para que a gente entenda como é que tem que acontecer esse papel do empreendedorismo dentro do Estado, como devemos levar esse desenvolvimento, né, para a população também, e como a gente vai fazer com que tudo isso chegue na economia também para nos beneficiar a sociedade e ficarmos muito bem, obrigada. E o Marcelino Lopes, que é o presidente do Movimento Empreender, ele tem muitas dicas, muitas informações e, obviamente, vai falar um pouco para a gente sobre esse papel do empreendedorismo e do desenvolvimento do empreendedorismo dentro do estado do Piauí. A primeira coisa que eu quero saber do nosso querido Marcelino, como vai o nosso estado quando o assunto é empreendedorismo através de vocês? Bom dia, Vanusa. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Agradecer a atenção de ter nos convidado para falar um pouco do empreendedorismo, né? Olha, empreender é algo de uma importância fundamental para o desenvolvimento social, econômico, cultural de qualquer ambiente, né? E no estado do Piauí, ele tem se destacado com a quantidade de pessoas que buscam novidades, buscam trazer para o estado coisas que ainda não são exploradas, né? E isso tem sido algo de muito importante e interessante, a quantidade de empreendedores que sempre estão buscando inovações. E aí, nesse momento, a gente entra no que a gente tem que entrar. Entender como é que vocês, do MOVE Piauí, têm feito esse trabalho de vocês. A gente entender um pouco do trabalho de vocês e, de uma certa forma, isso tem ajudado também, movimentando a economia e, mais do que isso, incentivando na economia. Porque o empreendedorismo, a gente sabe que é fazer com que nada pare, mas que tudo realmente venha acontecer e da melhor forma possível. E vocês do MOVE Piauí têm transformado e têm incentivado e principalmente movimentado a economia dentro do estado. Sim. Queria que você falasse um pouquinho do trabalho de vocês. Vamos lá. O MOVE, né, é um movimento muito plural. Sim. Né? Dentro do MOVE, nós temos do menor empresário ou o menor profissional liberal até os maiores grupos do estado. Sim. Todos fazem, uma grande gama de empresários e empreendedores fazem parte do MOVE. O objetivo do MOVE é fomentar, né, uma atividade empresarial, seja de comércio, indústria, serviço, em todo o estado. E a visão qual é? O objetivo maior qual é? É trazer melhores condições sociais, condições econômicas para o estado e para seus cidadãos, certo? E nisso a gente tem conseguido, graças a Deus, ao longo desses últimos 3, 4 anos, né, criar essa mentalidade de que empreender não é impossível. Empreender não quer dizer que você tenha que ser um grande empresário. Às vezes você tem uma pequena ideia que isso se transformará num curto espaço de tempo em algo muito interessante, né? Então, e a gente tem tentado também fazer com que a classe política, os gestores políticos, seja municipal, estadual ou federal, que eles também empreendam, né? Deem mais incentivo certo? ainda. Né? Eles empreendam, eles mostram novidades, coisas que você consegue ver em outros estados ou em outros municípios e não vem aqui, e nós não vemos aqui ainda, né? Então, não é só empreendedorismo de negócio, é o empreendedorismo de fazer, de acontecer. Vou dar exemplo claro do que é isso. O Piauí, ele é abençoado, certo? Pelas belezas naturais. Sim. Poucos estados do Nordeste, né, e eu me dou o luxo de dizer que eu conheço todos, poucos estados têm tanta riqueza vinda de Deus como o Piauí. Mas é muito pouco explorado. Infelizmente, ainda é muito pouco explorado. E isso tem um campo vastíssimo para o governo e para o empreendedor ir buscar novidades para trazer para esse turismo, né? Que para mim, o turismo é a mola mestre econômica do mundo. Os lugares onde se tem muito turismo
todos são riquíssimos. Aí o Piauí, vou dar um exemplo, o Piauí tem, Teresina, capital, é banhada, cortada por 2 rios, e nós não vemos nenhuma atividade de lazer e de turismo à beira dos rios. Você vai no mundo todo estou falando, onde tem uma cidade que é abençoada com um rio só cortando, é feito o que se imaginar, você deve conhecer também, certo? E quem está me ouvindo, com certeza, vai concordar. Aqui em Teresina, você não pode fazer nada porque vem alguém do meio ambiente e proíbe. Gente, será possível que não dá para andar passa os lagos em conjunto? Evolução das coisas, né? Crescimento econômico, empreendedorismo com a proteção do meio ambiente. Como é que no mundo todo dá e aqui em Teresina não dá? Eu acho muito interessante quando o Marcelino fala dessa forma, porque eu acho que o que está faltando de verdade é as pessoas entenderem que acima do empreendedorismo existe também a educação. Então, assim, deixa fazer, deixa acontecer e vamos educar as pessoas para saberem viver e conviver com o turismo. Porque é aquela história, aonde não tem como você colocar práticas, muito menos de educação. Às vezes se cobra situações e importâncias, quando na verdade nós estamos deixando de gerar essa economia, de ao mesmo tempo gerar esse lado financeiro e ficar também dentro da nossa capital, dentro do nosso estado. Como nós vamos ser grandes se muitas vezes o que se consegue nem fica aqui? Muitas vezes vai para fora. Porque assim, o que nós precisamos? De mentalidades que façam o nosso empreendedorismo crescer, ficar aqui e trazer pessoas para estarem aqui. E não somente o que é nosso sair daqui para fora. Muitas vezes, por que isso acontece? Justamente porque é o que o próprio Marcelino está falando. O que está faltando é o incentivo para que a gente possa fazer com que as pessoas vejam que o que é nosso está aqui e que pode ir para fora, mas também pode ser visitado. Eu vou lhe dar outro exemplo do que é empreender e como é importante empreender. O Piauí é Piauí há anos e anos e anos. Mas quem veio dar um pontapé na nossa agroindústria foram paranaenses, rio-grandenses, né? E etc. Pessoal do sul do país, né? Agora que se vê alguns empresários, alguns empreendedores indo também para o agro, se movimentando. Mas presta atenção, a gente já tinha, essa riqueza já existia há mais de 100 anos, 200 anos. Não tem, eu vou chutar muito alto, não tem 15, 20 anos que o agro do Piauí virou um grande negócio, né? Um negócio que chama os olhos de quem quer que seja do Brasil. Verdade. E o Piauí inteiro, a gente precisa abrir os olhos para isso. E o que você fala é uma grande verdade. O sul do estado é riquíssimo. O sul do estado do Piauí é riquíssimo. E a gente sabe muito bem disso, né? Grandes poços jorrantes aí que tomam de conta e que, na verdade, muitas vezes a pessoa fala, mas não tem noção. E quando você fala do empreendedorismo e do MOVE, de uma certa forma, movimentando os nossos jovens, né, os nossos adolescentes, nossos pequenos empresários, a gente tem que entender que a economia não vai acontecer se a gente não tiver empresas e mão de obra também. Porque o que está acontecendo? A gente está vendo pessoas com a mente pequenininha, onde um empreendedor não é o suficiente. A gente tem que fazer com que, se eu estiver errado, que o senhor me corrija, que o Estado tenha grandes empreendedores que possam empregar as pessoas para que a gente possa fazer com que a economia gire. Porque só uma pessoa trabalhando e não tendo várias pessoas trabalhando, onde é que vai parar a nossa economia? Queria que o senhor me ajudasse nesse aspecto. Me dê um adendo aí. Veja bem, eu defendo, aí é uma opinião pessoal, mas que muitos dos integrantes do MOVE pensam da mesma forma. A gente defende que o Estado ele não deva fazer a produção de algo. Sim. Ele tem que dar o rumo, ele tem que dar condições, ele tem que fazer a infraestrutura. É assim que acontece aqui no Ceará do lado, aqui que acontece no Pernambuco, já está começando a acontecer no Maranhão. O Estado ele tem que gerar a condição para que aquilo seja explorado pela iniciativa privada. Sim. Enquanto não houver isso, nenhum empreendedor, por mais recursos financeiros que ele tenha, ele não vai querer investir algo que no mundo todo quem investe é o Estado,
seja, estado quando eu falo município, estado Sim. ou federal, Sim. tá? Então, Fica tudo muito limitado. vou dar um exemplo. Você tem ideia de quantos piauienses conhecem a Cachoeira do Urubu? Eu sou capaz de apostar que 20% não conhece. Verdade. Mas aquilo é lindo demais, certo? É muito bonito quando, na época de chuva que vai começar, aquilo ali, lógico, guardado as proporções, parece as cataratas de Foz do E Iguaçu. quantas cachoeiras belíssimas nós temos no Piauí. Mas as pessoas não conhecem. Não existe um incentivo do Estado ainda, mas já está sendo E conversado quantos empregos vão acontecer? para você fazer o turismo interno. Quantas pessoas do Piauí não conhecem Teresina? Sim. Por que não fazer o turismo interno? Quantas pessoas de Teresina não conhecem Teresina? Então assim, não falta o que se fazer. E volto a dizer, o turismo é a mola mestra econômica do mundo. Ele movimenta indústria, comércio, serviço. Ele bares, restaurantes, hotéis. Ele Ele dá movimenta emprego, tudo. ele dá condição. E o Piauí, ele é riquíssimo em belezas e recursos naturais, que isso atrai turista. Qual é um exemplo claro, que também eu acho que precisa ser um pouco mais explorado, é a Serra da Capivara. Quem vai lá, volta maravilhado. Diz não tem nada no mundo igual. Mas ainda, o aeroporto ainda não funciona, gente. Entendeu? Então a gente tem que se unir, o empreendedor ele tem que se unir, não é para falar mal do Estado, não é para falar mal do prefeito, nem do governador, é para chegar nos governantes, nos políticos, nos legisladores e dizer, gente, vamos juntar a mão e vamos fazer algo de bom para o Estado. O resultado vai ser para todos. Então, enquanto isso não tiver, vamos dizer, virar uma frequência, não virar algo frequente, né, eu acredito que tem muito espaço para o MOVE trabalhar, porque o MOVE não pode se resumir a só ficar entre empresários tentando fomentar ou reclamando do que não é feito. A gente tem que sair da nossa bolha, assim como outros empresários, a gente tem que sair da bolha da gente e buscar os governantes. Muito bom. É isso aí. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância também dessa capacitação de network, né? E, ao mesmo tempo, as perspectivas, já pensando em 2026. O senhor já deu aqui a luz. Essa luz o senhor já deu. E que eu acho que é muito interessante, porque nós estamos aqui para somar. A gente tem que entender que, com tudo que a gente tem de maravilhoso, a gente tem que colocar para acontecer. Tem que botar para girar. Tem que mostrar para que veio, né? E eu acho que a gente tem essa oportunidade. Nós temos do que existe mais maravilhoso no mundo, que é o nosso litoral. Nosso litoral é maravilhoso. A gente vê propagandas e mais propagandas, mas nós estamos no final de ano. Qual é a propaganda mais negativa que nós temos sobre o nosso litoral? Isso não pode virar uma frequência na mente das pessoas. Que é que todo mundo ainda tem medo. Eu não sou piauiense, sou pernambucano. Mas tudo que tem de belo e maravilhoso está no Piauí. Mas já moro aqui há 35 anos. Eu já sou piauiense. Eu sou cidadão piauiense e teresinense. Porque eu gosto demais do estado e da capital. Sim. Certo? E recentemente eu fui cidadão parnaibano. Eita, eu só sou teresinense, só sou cidadã teresinense. E eu digo isso com muito orgulho mesmo. Amém, muito amém, orgulho, muito tá? orgulho. Então, você vai ao litoral hoje, eu vou há 30 anos que eu vou para o litoral. Você todo ano vai com medo que vai faltar energia, porque metade de Teresina vai para lá, que ninguém resolve esse problema. No mundo todo tem essa migração, né, em determinada época do ano. Teresina tem há mais de 30 anos e todo ano todo mundo vai com medo que pode faltar luz, vai faltar luz e acaba faltando mesmo. Quer outro exemplo? Barra Grande, gente. Barra Grande está conhecida mundialmente. Mundialmente. Certo? Principalmente pelo kitesurf. E hoje você tem uma infinidade de pousadas, de hotéis de charme. Verdade. Né? Aí não tem água. Dá para entender? Não tem água. Os hotéis lá e as pousadas compram carro-pipa 1, 2 vezes por dia. Isso é inaceitável. Você disse, o termo é esse, certo? Então, eu estou apenas apontando alguns, eu estou lembrando aqui, né? Mas é um assunto que precisa ser tratado pelas lideranças empresariais de todos os setores, porque turismo envolve todo mundo, né? Para que é necessário apressar o passo para que essa água já existe no Coqueiro, já existe no Macapá, está muito perto de Barra Grande. Então, é preciso
que as lideranças se unam ao governo do Estado, às duas prefeituras, tanto de Luiz Correia como de Barra Grande, né, Barrinha, se não me engano, para que as coisas aconteçam. Muito bom. Né? Eu acho que, na verdade, fica aí essas dicas, porque eu considero dicas. Eu não gosto de falar críticas, eu digo dicas. Não, eu não estou criticando, eu estou Né? mostrando uma Nós realidade estamos- e dizendo então, que a gente sabe, quer com certeza. participar da mudança. Na verdade, o MOVE, que é o Movimento de Empreender Piauí, só deu aqui o ponto-chave e positivo para que em 2026 a gente tenha uma mentalidade diferente de 2025. E eu amei estar aqui com o MOVE nesse incentivo, porque eu sou uma das piauienses, filhas de piauienses, que há 34 anos na comunicação bate de frente relacionado a isso. Relacionado a tudo que se diz valorização do que é nosso, o que tem que ficar aqui, o que tem que ser valorizado pelo Piauí. Não basta a gente viajar para outros estados e ver tanta coisa linda fora, sabendo que ela também está aqui e que ela pode acontecer aqui. Isso é muito bom. Então, ver o MOVE se movimentando para realmente mostrar que o Piauí é maravilhoso e que já está mais do que na hora das forças se unirem para que a gente possa empregar com qualidade, para que a gente possa trazer turistas para falar também do nosso Piauí como ele é e como ele realmente deve ser visto e, ao mesmo tempo, a gente mexer com a economia do Estado. Porque nós precisamos disso. É assim que você gera emprego, é assim que você dá oportunidades, é assim que você enriquece o seu Estado. Então eu quero tem que pensar no macro. Não tem que pensar somente ali. Sair do nosso mundinho, da nossa bolha aí e se juntar com todo mundo para E melhorar. empreendedorismo é isso. Isso é empreender. Isso que é empreender. Não importa qual seja a sua função, sua profissão, aonde você esteja. É você colocar tudo para se movimentar. Então eu quero agradecer de verdade e gostaria que você deixasse uma mensagem para 2026. Sei que você já deixou muitas, mas pode deixar mais uma. A melhor mensagem que a gente pode deixar para 2026 é: não tenha medo de errar, não fique quieto, não fique desanimado, corra atrás do seu sonho, corra atrás daquilo que você defende, não tenha vergonha de mostrar o que você pensa. Muitas vezes a gente deixa de fazer isso e perde uma oportunidade. Então nunca deixe de botar para fora aquilo que você pensa, que você almeja ou que você sonha. Às vezes um sonho desse se torna uma realidade muito boa, não só para ti, não só para a família, mas para várias pessoas ou até mesmo para o Estado como um todo. Verdade. Quero agradecer, que Deus abençoe grandemente, tá? Vocês do MOVE. Obrigado. Que vocês sejam muito felizes e que tragam essa felicidade para somar junto com a nossa, que somos os piauienses que vestimos a camisa do nosso estado. Agradeço de verdade, que 2025 seja paz. O espaço e a atenção. E 2026 venham muitas vitórias. Venha sim, venha sim. Tá Eu sou muito otimista, acredito, muitas acredito que novidades. todo ano sempre haverá coisas para a gente buscar. Verdade, obrigada. Esse MOVE só nos movimenta da seguinte forma, que o agora está sendo falado. Obrigada. Exatamente, obrigado tá bom? também. Muito bom, gente.